Olá, meu nome é Felipe Rocha, sou professor de Sociologia. Nessa aula, é uma aula específica voltada para o pessoal dos segundos anos do EJA. Agora, a partir de agora, eu vou sempre fazer uma aula diferente para o EJA e uma aula diferente para o regular. A primeira coisa que eu preciso fazer é pedir desculpa. Eu passei por um período doente. Além disso, eu estou com um problema no meu Classroom. Então, ainda estou com dificuldade. As turmas não foram aceitas, estão em processamento. Então, esse primeiro vídeo eu vou mandar pelo WhatsApp, certo, pessoal? Opa, vamos lá. Como eu disse, meu nome é Felipe Rocha. A maioria de vocês eu imagino que eu já conheça, tá? No entanto, existe um grupo que eu não conheço ainda. Imagino que existem algumas pessoas novas. Então, me apresentando um pouco, sou professor desde 2008. Eu sou carioca, mas vivi por aí, já morei no Rio Grande do Sul, já morei no Paraná, Minas Gerais e aqui em São Paulo. Me formei lá no Paraná, onde também me casei. Lá em Foz do Iguaçu, me formei pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, no curso de Ciência Política e Sociologia, bacharelado. Depois, pelo Centro Universitário União das Cataratas, fiz a complementação pedagógica, me formando também e licenciado em Sociologia. Bem, falando um pouquinho sobre o que a gente vai trabalhar. Primeiro, antes de falar sobre isso, e eu acho que é bastante importante, é falar da forma que eu trabalho, tá? Quem já me conhece sabe que a gente tem sempre uma prova, às vezes em sala de aula a gente tem um jogo, uma atividade extracurricular, a gente também pode ter seminários. No entanto, nesse período de pandemia, eu estou trabalhando com formulários. Ao final de cada aula eu vou preparar um formulário e é só vocês responderem a esse formulário. Geralmente eu preparo um vídeo e também um material escrito. É claro que nem sempre eu vou poder fazer isso por uma questão de tempo, tá, gente? Eu tenho que preparar 6 aulas por semana, preparar também eu tenho que fazer plano de ensino de cada uma delas, enviar no prazo, etc. Isso dá um pouquinho de trabalho. Mas a ideia é que no final de cada aula tem um formulário. E isso a gente vai ter sempre, certo, pessoal? Bem, o que a gente vai trabalhar nesse ano, não é? Nessa metade de ano com vocês? Primeiro a gente vai trabalhar sobre diversidade do povo brasileiro, tá? A gente vai falar sobre nacionalismo. Numa segunda aula, a gente vai falar sobre o estrangeiro do ponto de vista sociológico, brevemente, tá, gente? A gente vai falar sobre a formação da diversidade. E aí a gente vai falar sobre vários temas ligados à diversidade. A gente também vai trabalhar com consumo e consumismo, cultura de massa. A gente vai falar sobre o trabalho, tá? E por último, a gente vai falar sobre as transformações no mundo do trabalho. Bem, falando sobre a aula de hoje, que é sobre cultura brasileira, sobre diversidade do povo brasileiro. E a diversidade do povo brasileiro, se a gente quer falar sobre isso, a gente vai falar sobre Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro é um grande antropólogo. Mas o que é antropólogo? O que faz exatamente um antropólogo? Relembrando que a gente já viu lá no primeiro ano, a antropologia é uma área das chamadas ciências sociais. As ciências sociais é um curso universitário que engloba a sociologia, a antropologia e a ciência política. No caso da antropologia, é a ciência que estuda o homem através de sua cultura. Então, Darcy Ribeiro, ele é mineiro, lá do norte de Minas, tá? Ele estudou a antropologia em Belo Horizonte e em São Paulo também, na USP. E
Ele também foi político, foi ministro da Educação, ele fundou a Universidade de Brasília, foi reitor dessa universidade e a Universidade do Norte do Rio de Janeiro, a UENF. E ele vai falar um pouquinho sobre a formação do povo brasileiro. E o mais importante dessa obra é entender que somos diferentemente de alguns povos, por exemplo, os chineses, que a maioria é composta por uma etnia chamada Han, um grupo étnico chamado Han. Aqui nós não temos um único povo, uma única origem. Embora nenhum país tenha uma única origem, de certa forma na história, em algum momento, houve algum momento de união, de mistura, mas isso é muito mais forte aqui no Brasil. Tá? E a gente tem a matriz cultural que forma, a princípio, o povo brasileiro. É a matriz cultural indígena, africana e europeia. Ele vai falar que isso não se dá de uma forma muito simples. Primeiro, porque quando os europeus vêm para cá, eles vêm com o intuito de dominar, de tirar os recursos naturais e dominar culturalmente também. Tá? Por isso, eles vão usar de estratégias. Uma das estratégias é chamada o cunhadismo. Eles acabavam se misturando, se casando, ou mesmo tendo relações com índias. Dessa relação surge um novo povo, que é uma mistura, novas pessoas, que é uma mistura do branco europeu com o índio. É o que a gente chama de mameluco, ou brasi-índio, como Darcy Ribeiro chama, tá? Então esse é um processo natural de miscigenação. Também a gente tem a vinda dos negros, que vem principalmente para suprir a mão de obra, a necessidade de mão de obra, tá? Até porque os europeus aqui eram muito escassos, e eles, por conta disso, tá? A gente também passa por um processo de mistura. Mas essa mistura não é dada de forma muito natural, porque a mistura do negro com o índio não era considerada nem negro nem índio. Do negro com o branco, a mesma coisa. Essas pessoas que surgiam dessa mistura, eles não eram considerados europeus. Nem mesmo o europeu que vinha para o Brasil, tinha filhos no Brasil, seus filhos não eram considerados como europeus plenos. Então existia um grupo de pessoas, sejam índios, sejam mamelucos, tá? Que eram de certa forma recriminados pelos próprios índios, mas também recriminados pelos brancos, como negros, os pardos, tá? Negros e brancos, e etc. Dessa grande mistura surge um novo povo, que é o povo brasileiro. Nós somos essa mistura com a cultura, tanto negra, a cultura indígena e a cultura europeia, de forma muito parecida, elas trazem elementos para formar essa nova cultura, que é a cultura brasileira. Bem, isso se dá por um processo de miscigenação, com outras palavras, de mistura. Para terminar, gente, a aula de hoje, como a gente não tem acesso ainda ao Google Classroom, esperando ser habilitado, eu estou deixando aqui o meu telefone para o WhatsApp e o meu endereço do Facebook para contato. Um grande abraço para vocês, e eu vou preparar um questionário, tá? Um questionário simples hoje, porque é o nosso primeiro encontro. E é isso. Um grande abraço e até mais.